Era uma vez um homem muito próspero que morava em uma cidade muito bonita com a sua família. 3 filhas e mais a sua esposa. Eles eram uma família muito feliz. As 2 filhas mais velhas, elas não ligavam muito para as coisas da vida, não, sabe? O negócio delas era comprar roupa, sapato, elas gostavam muito de perfume, de joias, de maquiagens, de revistas de moda, elas só pensavam nisso. A filha mais nova, que era a Bela, ela era mais estudiosa, ela gostava de ler bons livros, gostava de histórias e ela gostava muito de mexer com plantas, com flores. Um dia, infelizmente, a mãe das meninas ficou muito doente, muito doente. E o homem teve que gastar muito dinheiro para tentar salvar a vida dela. Os médicos não conseguiam descobrir. Trouxeram médicos de vários lugares do mundo, mas não conseguiram descobrir qual era o problema que ela tinha. E aí, a mulher, infelizmente, morreu. Aí, como ele gastou todo o dinheiro dele, eles tiveram que mudar para uma casa bem mais simples, numa cidadezinha do interior. E lá, ele teve que plantar para poder sobreviver. Um belo dia, ele conseguiu colher bastante frutas, verduras e legumes. E aí ele resolveu ir até a cidade para poder vender as coisas que ele havia conseguido plantar, que ele havia conseguido colher. Antes de ir, ele perguntou para as filhas assim: Filhas, o que vocês gostariam que o pai trouxesse para vocês da cidade? Eu estou indo fazer umas vendas e aí eu posso trazer algumas coisas para vocês. As meninas logo cresceram os olhos e falaram assim: Ai, eu quero um vestido novo, eu quero tecido e eu quero um perfume. Elas falaram. Aí ele foi e perguntou para Bela: Bela, o que você quer que o pai traga para você da cidade? A Bela, já vendo que as irmãs haviam pedido muitas coisas, falou para o pai assim: Pai, traga-me apenas uma rosa e eu já ficarei feliz. Então, o homem foi embora no seu cavalo e a carroça até a cidade para poder vender as coisas que ele havia conseguido colher. E na cidade ele conseguiu vender tudo, ele vendeu tudo, ele fez bastante dinheiro e ele ficou bem feliz. Comprou os presentes que as filhas queriam e conseguiu ficar muito feliz. Porém, enquanto ele estava indo para casa, homens muito maus, muito maldosos, roubaram todas as coisas dele, roubaram o dinheiro, as coisas que ele havia comprado para as filhas, roubaram tudo e bateram muito nele, bateram até no cavalo dele, que machucou a pata. E aí ele ficou bem chateado. Não tinha como voltar para casa e como que ele ia voltar sem dinheiro, sem nada. Ele então resolveu que ia dormir por ali mesmo pela floresta. Mas ele precisava achar um lugar para ele dormir. Como que ele ia dormir ao relento? Então, ele se arrastou um pouco pela mata e viu um castelo bem bonito. Aí ele pegou e resolveu bater na porta do castelo. Ele bateu bastante na porta, só que ninguém atendeu. De repente, a porta se abriu, sozinha. Uma porta enorme. E ele ficou um pouco assustado, mas resolveu entrar. Tava com muito frio e muita fome. Então, quando ele olhou na sala viu uma mesa enorme com um monte de comida, um monte de frutas, um monte de coisas boas. E ele estava morrendo de fome. Ele entrou, sentou e não resistiu, comeu tudo que ele podia comer, se alimentou bem direito. Quando ele olhou na cadeira, viu uma roupa nova para ele. Ele olhou, falou, achou estranho, mas resolveu colocar a roupa nova. Tomou um banho e colocou a roupa nova. Quando ele percebeu que já estava ficando muito tarde, ele resolveu ir embora. Ele falou assim: Olha, eu já comi, eu já bebi, não tem ninguém para eu poder agradecer, então eu vou embora. Mas de qualquer maneira, ele falou bem alto: Obrigada por tudo isso. E foi, pegou o cavalo dele que estava do lado de fora. Quando ele olhou, o cavalo dele também estava já com a pata curada. Ele ficou muito impressionado. Que pessoa boa! Como ele poderia encontrar uma pessoa tão boa que não queria nem aparecer para ele poder agradecer? Mas aí ele montou no cavalo e resolveu ir embora para poder encontrar as filhas dele, porque ele estava morrendo de saudade, queria contar para elas tudo o que havia acontecido.
O homem então montou em seu cavalo e já estava saindo quando viu uma floreira, uma roseira muito linda. Ele relembrou do pedido que a filha mais nova fez e colheu uma flor. Quando ele colheu a flor na mão, ficou tudo escuro, tudo virou noite. E na frente dele apareceu algo muito feio, uma pessoa muito feia. Parecia uma fera. Ele então ficou muito nervoso e a fera disse para ele assim: eu te dei comida, eu te alimentei, eu cuidei do seu cavalo, eu te dei roupas novas e é assim que você me agradece, roubando uma flor do meu jardim? É assim que você me agradece? O homem ficou muito nervoso, tremia muito e pediu muitas desculpas, falou que estava levando aquela rosa para a filha dele, que havia pedido as flores, havia pedido uma rosa. A fera então disse: vá, leve a flor, porém você terá que trazer uma das suas filhas para poder morar comigo. O homem ficou muito nervoso. Como que ele colocaria uma das filhas dele para poder morar com aquela fera, com aquela coisa horrenda, feia? Mas então a fera disse para ele assim: se você não fizer isso, se você não trouxer uma das suas filhas para poder morar comigo, você vai ficar muito doente e vai morrer. O homem então falou: ok, eu vou para minha casa, vou conversar com as minhas filhas. E então ele seguiu para casa dele. Chegando em casa, ele contou para as filhas o que havia acontecido. As filhas mais velhas logo tiraram as filhas mais velhas logo disseram: quem tem que ir morar com ele é a Bela, afinal de contas foi por causa dela que tudo isso aconteceu, porque ela quis uma rosa ridícula. Bela, que já estava muito preocupada com o pai, disse: não, pai, tudo bem, pode deixar que eu vou morar lá. O pai ficou muito preocupado, falou: como, filha, você vai morar com aquela fera? Aí ela falou: pode deixar, pai, eu vou sim, vai dar tudo certo. Um belo dia, Bela montou no cavalo e foi embora. O cavalo já sabia o caminho e foi embora. Chegando lá, Bela entrou e viu um castelo muito bonito, rosas lindas e uma mesa com muita comida, com muita bebida, com muitas coisas gostosas para ela poder comer. Mas ela estava triste porque ia ficar sem a família dela e resolveu que não iria comer nada. Do lado dela havia uns vestidos muito bonitos. Bela então colocou um dos vestidos e ficou lá sentada esperando que alguém aparecesse para conversar com ela. De repente, apareceu uma fera. Bela ficou assustada quando olhou para ele e falou assim: quem é você? Aí ele disse: você vai morar comigo aqui no castelo. Se você fugir, seu pai irá morrer. Bela disse para ele: não precisa se preocupar, não, eu vou ficar aqui com você. Tudo que eu mais quero é a vida do meu pai. Então, os dois passaram a viver juntos no castelo. A fera quase não descia. Bela muitas vezes comia, tomava café, almoçava e jantava sozinha. Um belo dia a fera resolveu descer. Tomou café junto com a Bela, olhou bem nos olhos dela e perguntou: você se casaria comigo? Bela respondeu que não. Como que eu vou me casar com você? Você é uma fera. Não posso me casar com uma fera. E além de tudo, você é uma pessoa má. Me afastou da minha família, das pessoas que eu amo. Você quis matar o meu pai. Você quis que meu pai morresse. A fera então ficou triste e voltou para o quarto dela. E o tempo foi passando. E a fera descia outras vezes, assim, de vez em quando ele acabava descendo. Eles passaram a ler livros, passaram a ouvir música e a Bela até ensinou a fera a dançar. E os dois acabaram ficando mais amigos, mais próximos, né? Um belo dia, todos os dias, a fera perguntava para Bela: você se casaria comigo? E a Bela respondia que não. Um dia, porém, a fera perguntou para Bela: você se casaria comigo? E a Bela não respondeu, ficou calada. Depois a Bela começou a ficar muito triste. E a fera perguntou: por que você está tão triste? E ela respondeu: estou com muita saudade da minha família, estou com muita saudade do meu pai. A fera então disse: tudo bem, então. Você vai poder visitar seus pais, sua família. Vai poder visitar seu pai, vai poder visitar suas irmãs. Porém, se você não voltar, eu morrerei.
Bela disse para ele: não, não se preocupe, eu só vou visitá-los, ver como que eles estão e eu volto para o castelo, pode ficar tranquilo. E lá se foi a Bela, montada no cavalo, para casa dela. Chegando lá, ela contou para as irmãs, contou para o pai que estava tudo bem, que ela estava bem, que eles viviam bem. Mas a Bela acabou se distraindo e o tempo foi passando e ela foi ficando na casa do pai. Um dia ela estava dormindo e ela teve um sonho, sonhou que a fera estava muito doente e ela se lembrou do que havia prometido para ele. Disse que voltaria, senão ele morreria. E então ela resolveu voltar correndo para o castelo. Quando chegou no castelo, ela não encontrou, procurou por todos os lugares e ela não encontrava. Então a Bela resolveu subir as escadas e ir num lugar que ela nunca havia entrado. Quando chegou lá, a fera estava deitada no chão e perto dela haviam vários bichos, assim, como se fossem pequenos ratos em volta dela. E a Bela olhou para eles, eles eram bonitinhos, eles eram engraçadinhos, eles não eram bravos, não mordiam nem nada, eles estavam lá do lado dele tristes porque a fera estava muito doente. E a Bela se aproximou e falou assim: fera, por favor, não morra, não morra, eu voltei, eu estou aqui. E ele disse para ela: você me abandonou, agora eu estou muito doente, eu vou morrer. E a Bela então olhou para ele e falou assim: não morra, eu não vou conseguir viver sem você, eu te amo. E deu um beijo na fera. A fera então foi despertando, foi voltando à vida, foi voltando a ter saúde. E ela se transformou em um homem. E Bela ficou olhando. E aquele homem disse para ela assim: eu fui amaldiçoado. Esses bichos, os bichos haviam se transformado em um monte de cachorros muito bonitinhos. E aí a fera falou assim, aquele homem falou assim para Bela: eu havia sido transformado em um monstro por uma bruxa, e essa bruxa disse que eu só voltaria a ser uma pessoa normal se eu recebesse um beijo de amor, e você me ama e você me deu um beijo. Bela ficou muito feliz e os dois resolveram então se casar. A Bela trouxe as irmãs e trouxe o pai para morar com eles no castelo. E todos foram felizes. Pirlilim, pirlilim, essa história chegou ao fim. Beijo!